Me formei no ano 2015, né, após 4 anos, né, fui aluno do turno noturno, mas depois transferi para outro turno, acabei me formando com 4 anos. Eu sempre fui apaixonado por língua portuguesa, gostava muito de língua portuguesa, literatura, e isso me motivou muito a fazer letras, né, eram os meus sonhos. Mas antes de fazer letras, eu fui militar, né, durante 6 anos, fui militar. Sempre dei aula, na verdade, antes mesmo, até mesmo no quartel dava aula, e já praticamente no final do serviço militar, né, após os 6 anos, eu fiz vestibular da UFRN, consegui passar no primeiro vestibular e fui cursar letras, né, na universidade, e foi onde eu me realizei, né. Eu já era realizado já por todas as formas, dando aula, não como professor oficial, né, mas já dava aula em cursinhos era ProCefet antes, né, antes do IF, já dava aula para os alunos, e também no quartel mesmo a gente dava muito, dava aula também para alguns alunos que queriam fazer algumas provas militares. E isso já era alguma coisa, já era apaixonado por português no ensino fundamental, e me apaixonei mais ainda depois, né. Eu comecei a trabalhar no ano 2014, antes mesmo de me formar, na escola, no Centro Educacional PH13 em Parnamirim. Eu fui professor, no caso, de gramática, e depois, no mesmo ano, eu entrei também no cursinho do IF, praticamente passei 6, 7 anos, na verdade, no cursinho, e depois disso eu fui para o Ciências Aplicadas, o Colégio de Ciências Aplicadas aqui em Natal, e hoje, né, eu sou professor concursado efetivo do Estado, né, na escola pública no Judite, e também ainda sou professor da escola particular, né, no Colégio de Ciência Aplicada. Eu vejo meu papel como um papel importante na formação desses alunos, né, principalmente da escola pública, que eles têm uma necessidade grande de direcionamento, de que a gente direcione esses alunos para a vida, né? Não somente para as questões gramaticais, para as questões literárias, mas também para questões do dia a dia deles mesmo, do dia a dia, de como eles vão se comportar diante da sociedade, fazer que os alunos tenham reflexão mesmo, que eles sejam menos preconceituosos, tenham menos, realmente assim, eles sejam menos, verifiquem realmente e vejam no mundo, né, essa situação sem preconceito, e realmente tratem as pessoas como elas devem ser respeitadas. A educação no Brasil, ela, vou falar assim, de um ponto de vista mais subjetivo e mais, um ponto de vista subjetivo, né? Acredito que a educação no Brasil, ela teve seus percalços, ainda tem. A gente verificou isso em diversas situações na história mesmo, de que a educação, ela sempre foi voltada mais nas pessoas da alta sociedade. Elas investiam muito na educação, né? Pagavam escolas caras, enquanto que alunos de baixa renda, eles ficavam a mercê do Estado, e o Estado muitas vezes não oferecia educação de qualidade para esses alunos, né? O que fazia com que houvesse uma disparidade. Essa disparidade mudou bastante, mas ainda ela é gritante, e a gente percebe isso justamente da pandemia. A gente percebe porque a gente viu, enquanto as escolas particulares elas tinham digamos assim, ela tinha recursos, né, para passar essa educação, passar o ensino para os alunos à distância. Os alunos da escola pública, eles ficaram a mercê de muitas coisas. Muitos alunos não tinham celular, não tinham computador, não tinham notebook, então isso foi negado durante essa pandemia. Para nós professores, o desafio é enorme, porque a gente falo diretamente na escola pública, porque embora, né, a gente tem alguns apoios, mas ainda esse apoio com relação a recursos, com relação a algumas outras situações dentro da sala de aula, a gente não tem. A gente às vezes tem que trazer muitas coisas nossas mesmo, inventar muita coisa para o quê? Para que a gente motive esse aluno da escola pública a se envolver nas aulas e possam participar como realmente participantes, aqueles alunos participantes, não só aqueles que venham ouvir, mas ouvir e participar das aulas. Então isso a gente tem que pensar em outras formas, né? Pensar em formas para dar suporte ao professor, Acho que não só a gente, mas assim, o sistema como um todo, né? E a gente percebe isso aqui com os alunos com necessidades especiais. Eu falo por mim porque eu já tive alunos autistas, mas quando eu vim para o Estado, né, passei no concurso e assumi a vaga, o maior desafio para mim foi lidar com alunos surdos, que era como se eu fosse lidar com alunos que falavam outra língua, né, no caso, uma língua
natural, como francês, como inglês, a gente viu isso na sala de aula, porque a gente tem alunos, a gente tem intérprete em sala de aula, a gente tem intérprete, mas ainda isso fica muito distante, a gente ainda não tem uma inclusão direta mesmo, a gente não tem inclusão, a gente está adaptando, fazendo tudo para o quê? Para que esse aluno possa se sentir realmente acolhido na sala de aula, para que ele possa sentir realmente parte do todo e não aquele aluno excluído, mas ele possa ser incluído. E a gente tem visto isso aqui, a gente tem visto muitas situações como eu tenho adaptado músicas, tenho adaptado as atividades também, mas o mais importante para nós não é só a questão de aprender um conteúdo, mas é que ele realmente se envolva na turma e ele faça parte como um todo e ele se sinta realmente incluído. Acredito que o maior desafio para mim, na verdade, na docência tenha sido assumir a escola pública, né? Esse desafio eu digo isso porque não pela questão da escola pública em si, mas depois de 2 anos a gente ter uma pandemia e voltar com esses alunos para uma sala de aula. Então, com todos os desafios que eles já tinham, com a dificuldade que eles tiveram na pandemia de enfrentar, né? De ter alguma coisa, de ter um ensino, né? Isso já foi já havia uma lacuna grande entre a escola pública e a particular. Depois da pandemia isso simplesmente ela se alastrou mais ainda, e para mim então foi o maior desafio, porque ver esse aluno, trazer esse aluno para a realidade e ele voltar a ser participante disso aqui foi a parte mais difícil, até pelo que eles vinham acumulando. Então toda uma situação, até a questão até da leitura. Então, para esses alunos, para lerem, para terem essa situação, então para mim foi um dos maiores desafios. Eu tive outros desafios, mas assim, eu acho que assumir a escola pública depois de uma pandemia, até mesmo na pandemia, foi justamente o maior desafio. A docência é apaixonante. Para mim, eu falo assim, a docência é apaixonante. Eu acredito que eu sou um cara muito positivo, muito otimista com relação ao futuro. Embora a gente tenha tantos desafios na educação, mas acredito que ainda a gente possa mudar essa realidade. E mudar essa realidade assim, a gente não precisa ser uma questão com essas frases de coach, não. Jamais, mas ter uma perspectiva de que realmente nós podemos transformar o nosso país, a nossa sociedade, transformar os nossos jovens, né? Tentar conscientizar os nossos jovens de que a educação é um meio pelo qual podemos transformar a sociedade. Eu digo isso porque eu sou fruto da educação, então eu vou sempre acreditar na educação. Eu quero realmente assim que a gente tenha um futuro brilhante, aí a gente possa realmente ter uma educação que atinja, né, aquelas pessoas mais necessitadas, elas possam realmente ascender socialmente, culturalmente, em leitura, em tudo.